Bom, vamos falar aqui das nossas reações de adição, mas agora nossa segunda aula, então, com algumas outras diferentes. A primeira que a gente vai falar vai talvez parecer muito similar à primeira, que é a adição de bromo na presença de água. Você vai perguntar pra mim, que diferença que a água vai fazer? Inicialmente, você vai pensar que não vai fazer muita diferença, é só solvente e tal. Mas quando você pensa, a água vai poder ser mais uma espécie que ataca o nosso bromônio. E isso vai gerar, então, um resultado, né? Um produto final diferente. E é exatamente isso, na verdade, essa reação acaba ficando bem simples quando a gente já viu a anterior. Então, aqui, o nosso de sempre, dupla ligação, ataca, pula pra cá. Só que, quando eu formo esse bromônio aqui, eu tô em meio aquoso. E é isso que eu falei. Agora eu tenho a água como alguém que tem elétrons, podendo atacar, então. Eu escolhi atacar aqui. E aí eu formo, então, em vez de bromo, bromo, OH, e aí esse H extra aqui, a gente pode supor, né, que ele ficou junto com esse bromo aqui que saiu. Na verdade, a gente poderia escrever desse jeito, OH2+, e aí o brometo aqui, rouba, seria a etapa mais correta. Mas pode escrever direto desse jeito por ser uma reação bem simples, essa daqui. E quando eu falei aqui, eu escolhi atacar aqui, na verdade, verdadeiro eu não escolhi. A realidade é que esse é o jeito que a reação acontece, porque, que nem a antiga tem que ser uma reação anti, mas mais que isso, o nosso grupo OH, né, que é a nossa água, ela vai sempre atacar o meu carbono com mais substituintes. E por que isso acontece? Bom, isso acontece porque quando a gente pensa no estado de transição, a gente tem que pensar que o estado de transição mais estável vai ser então o que vai acontecer com mais facilidade e logo vai fazer com que essa reação possa acontecer. E quando eu penso nos meus dois possíveis estados de transição, então aqui com o OH atacando desse lado e aqui com o OH atacando desse lado, como esse estado de transição ele tem um caráter de carbocation, né? Ele tem essa carga positiva. Isso daqui vai sempre ser mais estável porque essa carga está muito mais bem distribuída. Então, por esse seu estado de transição mais estável, ele vai acontecer mais vezes, logo a reação vai ser assim, preferencial, né? A reação vai sempre acontecer desse jeito. Então, esse cara aqui é formado e não o contrário. Então, isso daqui é um detalhe que a gente tem que prestar atenção em relação à reação anterior, porque é uma coisa que às vezes a gente passa desapercebido. Bom, e agora, nosso segundo tipo de reação, que é uma reação que particularmente eu acho a mais difícil que tem do tema das reações de adição, que são as reações de epoxidação. A primeira que eu vou mostrar é com um perácido, que essa, na verdade, ela é bem fácil, quando você pensa assim que é só uma troca, puxa, fecha lá, puxa, fecha pra cá, e acaba do jeito que a gente quer. Então, epoxidação é para formar epóxido. Epóxido, não sei se vocês lembram, eu sempre decorei como se fosse a árvore de Natal, é uma árvorezinha e o oxigênio é tipo a estrela da árvore de Natal. Esse é nosso epóxido. E aqui eu peguei esse cíclico, porque tem de ser o exemplo mais comum, mas lembrem que o que é importante aqui é a nossa dupla ligação. E aí, esse aqui é o nosso perácido, então, né? Então é tipo um ácido, só que em vez de OH é um peróxido, então é um perácido, entendeu? Que é dois Os. E aí, o que acontece aqui, basicamente, aqui vai começar como qualquer reação de adição, com a minha dupla atacando alguma coisa. Quem que ela vai atacar? Vai atacar esse oxigênio aqui. E aí, ela vai querer esse oxigênio para formar então o nosso epóxido. Mas o que acontece com essa ligação? Essa ligação quebra e pula para cá, né? Vai pular para ligação do lado. Só que aí esse carbono aqui, se eu formar duas ligações, fica com 5. Então essa ligação aqui, ela vai ter que quebrar. E aí eu já aproveito e acabo puxando esse hidrogênio que ia ficar perdido aqui. Porque se eu puxasse esse grupo todo, ia ficar OH+. Isso aqui é muito instável, não acontece. Então, eu já puxo isso daqui e aí eu acabo aqui com o meu epóxido e aqui com um ácido. Então eu parto de um perácido e acabo com epóxido e ácido. Então essa é a reaçãozinha, é bem legal. E um ponto interessante dela é que se esse é o seno aqui, é porque nesse caso todos os substituintes são hidrogênio, então não faz diferença. Mas se ele for um cis, o produto final é cis. E se ele for um trans, o produto final é trans. Isso porque quando a gente pensa no ataque, né, tipo,
a dupla ligação vai atacar, o oxigênio vai ficar naquele plano e os substituintes vão ficar igual, não vai ter nenhuma inversão de lado de substituintes, isso não vai acontecer. Quando a gente pensa na reação assim, já dá pra entender, né? E agora, essa aqui, que é um pouquinho mais complicada, que então é a nossa primeira reação que a gente viu, que é o bromo na presença de água, só que logo depois a gente tem uma hidrólise básica. Então, criei esse carinha aqui. Eu coloquei esse grupo aqui só pra ficar uma coisa diferente, mas não vamos pensar muito bem. Vamos agir como se ele fosse, sei lá, enfim, não vamos pensar muito bem nos substituintes, como eles fazem diferença. Mas bom, vamos lá. Então aqui eu tenho Br2 na presença de água. Vamos lembrar, eu vou formar lá o meu bromônio, depois a água vai vir e vai atacar, e aí eu vou ter Br e OH, certo? O que vai acontecer? Meu OH vai ficar no meu lado mais substituído, que é esse aqui. Nossa, esqueci. Por que eu errei uma coisa aqui, gente? Calma aí. CH2, CH3, CH2, CH3. Tá com o substituinte errado. Mas enfim, a água vai ficar desse lado, né? Então, a água vai ficar desse lado e o bromo desse lado, que é exatamente o que a gente tem aqui, certo? E aí, aqui eu já coloquei com, né, as posições certas. Então, o ataque foi antes. Eu decidi que minha água ficou pra frente, por consequência, meu bromo fica pra trás. E aí eu coloquei os substituintes que estavam aqui pra frente e os que estavam aqui pra trás. Então, esse cara veio pra frente, esse cara veio pra trás e esses dois, por consequência, tiveram que ficar no plano, certo? Eu escolhi desse jeito. E aí, o que vai acontecer agora é uma hidrólise, né? Então, esse OH aqui, ele vai querer roubar esse meu hidrogênio. E quando ele rouba esse hidrogênio, essa carga a menos que fica, na verdade, ela pula para cá, para formar essa dupla ligação, porque aqui eu tenho um ótimo grupo de saída. Esse bromo é um ótimo grupo de saída. Então, ele vai sair e eu vou acabar formando, então, o epóxido. E interessante falar aqui, importante mostrar que ele não pula para cá, ele pula para esse carbono aqui, para fazer uma ligação com esse carbono para formar o nosso epóxido. Em relação aqui aonde fica cada grupo e como pensar, eu acho que o jeito mais simples é se a gente desenhar a estrutura desse jeito, porque aí a gente consegue entender bem melhor. Então eu vou apagar essas coisas aqui vermelhas que eu acabei de fazer, para ficar mais fácil da gente entender. Então, o que acontece basicamente é que eu desenhei, eu rodei a molécula para cá, e agora eu tenho aqui esses meus dois carbonos, os meus substituintes são aqui, certo? Segundo estavam as flechinhas mesmo. E aí, vem aqui o meu OH, ataca aqui, eu ataco aqui e sai aqui. E aí a gente desenha desse jeito mesmo, desenha o epóxido do jeito que ele estava e pega esses substituintes do jeito que eles estavam e deixa eles do jeito que eles estavam. E aí é só fazer o flip da molécula, né? Você vai flip ela pra cima e aí você vai ver que você chega no mesmo lugar. Mas às vezes assim a gente se perde, eu sei que às vezes esse jeito aqui de escrever é mais complicado, então fazer assim é mais fácil, porque a gente tem a visão tridimensional. E agora, um último tema, que é pegando esse carinha aqui, e se eu fizer uma hidrólise de um epóxido? E se eu pegar o epóxido, partir dele e fizer uma hidrólise? Então aqui já não é mais epoxidação, é hidrólise de epóxido, mas como tá no mesmo tema, resolvi já falar tudo junto. Então, resolvi trocar o substituinte aqui, tá? Fazendo CH3, porque tava ficando muito difícil de escrever esses substituintes gigantes. E vamos supor agora que eu tenho uma hidrólise ácida. Então, isso daqui vai estar no meio ácido, né? Coloquei aqui HCl. E o que vai acontecer? Como eu tenho excesso de H, eu vou protonar o meu oxigênio. E aí, eu vou ter esse carinha aqui protonado. E aí, isso daqui, que é, né? Isso aqui é metanol, mas é o solvente mesmo. É quem tiver ali no meio. Pode ser, sei lá, etanol, vamos supor. Mas metanol é mais comum de usar, então eu vou deixar o metanol. Tanto que é o que tem na maioria dos livros e tal. Ele vai vir e ele vai atacar sempre o carbono mais substituído. Por que ele vai atacar o carbono mais substituído? Pela mesma lógica do primeiro, por causa desse caráter de carbocátion, porque esse estado de transição vai ser um estado de transição mais estável. E aí, eu vou atacar esse carbono aqui e vou acabar com essa estrutura. Então, o meu metanol ficou para esse lado, o meu oxigênio veio para esse lado, já estava como um H, e um H+, porque o meio estava ácido mesmo, então tinha que sobrar H+, mesmo. Só que isso pode acontecer também do jeito, por meio de um meio básico, né? Então, no meio básico, vamos supor, eu adicionei metanol e NaOH. O
que acontece nessa minha sopa aqui de solvente? Eu vou ficar com o Na+, o OH, só que o OH- vai atacar esse H aqui do metóxi, né? Então, eu vou ter do metanol, vou ter MO-, Na+, e H2O. Então, vamos supor que eu tenho essas espécies aqui, né? Vou imaginar que eu tenho essas espécies e não imaginar desse jeito, como se eu tivesse acabado de colocar. Vou imaginar que eu coloquei, já misturei e já deu, né? Já meu meio ali de reação já tá do jeito perfeitinho. O que acontece é que eu tenho esse cara aqui, que tá com carga negativa, ele vai atacar alguma coisa. Ele vai atacar aqui. E por que ele ataca aqui e não aqui, que nem no exemplo anterior? Por causa do impedimento estérico. Ele já é um cara grandão, né? Ele vai atacar sempre onde eu tiver menos impedimento estérico. Então, ele vai atacar aqui. Eu vou puxar esse carinha aqui, essa ligação vai quebrar, e vou ficar com o O-. Isso daqui é só uma etapa que a gente escreve, é praticamente instantâneo, que a água acaba protonando de novo, e aí eu fico com essa espécie, e como o meio era básico, eu acabo com o OH- também. Isso aqui é importante dizer porque se o professor falar pra você que ele quer uma hidrólise básica, o resultado, o produto final é diferente. Como vocês conseguem ver, é invertido. Porque quando é básico, eu tenho que pensar em impedimento. E quando é ácido, eu tenho que pensar em estado de transição e caráter de carbocátio.